que são as constelações familiares e como elas podem ser úteis para você? O objetivo desse vídeo é brevemente explicar para você o que é isso e para que serve. Então, veja bem, meu nome é Décio, eu sou médico e tenho 25 anos de formado. O que me trouxe às constelações familiares foi inicialmente uma necessidade pessoal. No caso, um problema que eu tinha com meu filho, que então era pequenininho, tinha 4, 5 anos. E a resposta que eu obtive, em termos de bom resultado, através dessa primeira experiência, desse primeiro contato, me fez aprofundar nisso e me trouxe para dentro desse campo, onde eu estou há 16 anos envolvido. Devo confessar que eu me considero uma pessoa extremamente cética e foi no início bastante difícil compreender como essa abordagem pudesse de fato funcionar e me ajudar. Mas os resultados falaram por si mesmos. Então, o que é que acontece nessa abordagem? O que elas podem nos oferecer? Basicamente, elas baseiam-se na descoberta de um ex-padre católico alemão chamado Bert Hellinger. Esse homem viveu durante muitos anos em situações conflituosas, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, como soldado na Alemanha e depois como padre católico entre os Zulus na África do Sul durante o regime da separação racial, o Apartheid. O que ele viu foi grandes conflitos e o fato das pessoas fazerem coisas terríveis umas para as outras de consciência leve. Basicamente, então, Hellinger descobre que a nossa consciência leve e pesada não é a base para o certo e para o errado. Nós podemos fazer coisas ruins de consciência leve e coisas boas de consciência pesada. Pense bem, se nós pegarmos, por exemplo, uma criança que existe ou trabalha ou vive numa favela, onde todos os membros da família dessa criança estão envolvidos com alguma atividade ilícita ou criminosa num lugar qualquer do Brasil. Essa criança sai de casa com o objetivo precípuo de roubar alguma coisa e ela volta de mãos vazias. Quando ela chega em casa de mãos vazias, ela não fez nada de errado. Mas observe, ela se sente consciência pesada, não é verdade? Outra situação que eu como médico vi muito, pacientes no ambulatório, às vezes pacientes idosos que têm doenças crônicas, se gabarem uma para outra e dizer assim: ah, fulana, nenhum médico dá conta da minha pressão alta. Aí a do lado vira e fala assim: isso porque você não viu minha diabetes, também nenhum médico consegue me ajudar com ela. E elas riem e ficam felizes de estarem doentes. Estranho, consciência leve para uma coisa que na verdade prejudica. Então, se a consciência não é o guia para o certo e o errado, o que ela é? Essa foi a grande sacada. Hellinger percebeu que a nossa consciência é guiada por 3 princípios, e esses princípios são nosso desejo de pertencer, um desejo profundo de respeitar a ordem do sistema familiar e uma necessidade de equilibrar as trocas. Quando essas leis simples são desrespeitadas, surgem problemas dentro do ambiente familiar, onde membros posteriores do grupo, por exemplo, filhos ou netos, tendem a tentar corrigir violações dessa natureza que aconteceram muito antes no sistema familiar. Por uma razão que não está ainda totalmente clara, o que se descobriu a partir daí é que quando uma pessoa dentro do sistema familiar, por exemplo, é excluída, outra pessoa que vem depois nessa família tende a assumir o comportamento dessa pessoa que foi excluída, mesmo que ela não tenha conhecido essa pessoa. Não está claro para nós como isso se dá, porém é extremamente revelador o fato de que isso acontece e que isso muitas vezes acontece de forma inconsciente. Então você já viu situações onde alguém dentro da família parece tanto com uma outra pessoa que ele nem conheceu e repete o comportamento dessa pessoa? E isso tem grandes implicações práticas para a vida de cada um de nós. Eu vou dar a vocês um exemplo. Há alguns anos atrás me procurou uma mulher com um menino de mais ou menos 11 anos e ela disse que esse menino não tinha mais jeito, ela não sabia mais o que fazer. Era o filho dela, mas ela não sabia mais o que fazer. Ela não conseguia mais lidar com ele, a professora não conseguia, a diretora não conseguia, a orientadora educacional não conseguia e os vizinhos não conseguiam. Esse menino era, como dizia ela mesma, uma peste, completamente rebelde. Então eu conversei brevemente com essa mulher e descobri que ela tinha perdido o pai muito cedo, ou seja, a mãe tinha perdido o marido muito cedo e a avó também tinha perdido o próprio marido muito cedo. Quando eu perguntei pelo pai do menino, ela me disse o seguinte, que ele havia ido embora do relacionamento com ela
quando o menino tinha apenas 3 anos de idade. Então eu pedi à criança que se retirasse durante um tempo e comecei a conversar com essa mulher e disse: olha, como é que se sente uma menina cuja avó perdeu o marido cedo e a mãe perdeu o marido cedo, se ela tem um marido que fica? Ela disse: de consciência pesada, né, doutor? Então em seguida eu disse: eu posso propor para a senhora um exercício? Ela disse: claro, eu estou aqui em busca de uma solução. Então eu disse: imagine que o seu marido, o pai do menino, esteja na sua frente. E agora diga para ele uma frase que eu vou te oferecer, mas apenas na medida em que essa frase toque o seu coração e você sinta que ela é verdadeira para você. Então eu disse a frase para ela e a frase era: eu sabia desde o princípio que você não ia ficar. Ela olhou para mim e falou assim: mas como é que o senhor sabe disso? É verdade, eu sabia que ele não ia ficar. Ele era caminhoneiro, era um pouco mulherengo. Eu já sabia disso porque estava claro que naquela família, por lealdade dela, a vovó e a mamãe, ela precisava arranjar um homem que não ficasse. Então eu dei para ela uma outra frase. E a frase era: mas eu amei você muito. Ela disse: como é que o senhor sabe disso? É verdade. Eu amei esse homem muito. Então eu perguntei: e a senhora já disse isso para o seu filho? Não, eu sempre falo dele com raiva porque ele foi embora e foi muito difícil, o menino já está com 11 anos, eu tive que cuidar dele com muita dificuldade desde então. A senhora se incomodaria de falar com ele? Ela disse: não, eu falo. Então eu chamei o menino lá fora e disse: olha, meu querido, a mamãe tem uma coisa que ela quer dizer para você. Então ela, olhando para ele, disse: sabe, meu filho, tem uma coisa que eu preciso dizer para você que talvez eu não tenha dito antes. Eu amei muito o seu papai. No momento em que ela disse isso, a criança encheu os olhos, começou a chorar, abraçou a mãe e ficou abraçada ali um longo tempo. Depois de alguns minutos, eu os dispensei. Meu seguimento posterior mostrou que essa criança melhorou muito na escola, reduziu demais aquele comportamento rebelde e se acalmou. Ora, o que está em jogo aí? O fato de que esse menino repetia o comportamento que era criticado no pai. Esse tipo de coisa acontece com frequência nas famílias. E é isso que as constelações podem ajudar a resolver. Quando nós já dissemos muitas vezes: eu não vou mais fazer tal coisa assim, só para repetir isso, lá e a pouco, então nós estamos diante de repetições compulsivas motivadas por esse tipo de dinâmica que afeta a família. Existem muitas situações nas famílias onde essas repetições se dão e onde, portanto, nós temos muito a dizer para os nossos clientes como é que eles podem solucionar isso. No momento em que o amor pode fluir novamente para essa pessoa que foi excluída, nós temos uma nova oportunidade de restabelecer a família dentro de um molde de reconciliação que permite então a pessoa parar de repetir aquele comportamento compulsivo. Bom, eu espero que isso tenha ficado mais claro para você, então, como é que isso pode ajudar você. Se isso não é o caso, nós temos ainda outros vídeos no canal onde você pode procurar esclarecer suas dúvidas e talvez, em último caso, consulte o nosso site ou mande uma mensagem. Nós teremos o maior prazer de buscar deslindar para você e esclarecer para você como as constelações familiares podem ajudá-lo. Obrigado.